Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Professor Ricardo Baronovski, aqui em Constitucional. Se você não me conhece, tô aqui no @Ricardo Baronovski. Tem bastante conteúdo te aguardando aí para te ajudar nessa missão de concurso. Conte sempre comigo, também meu Telegram Baronovski. O tema hoje é o direito à vida. É o primeiro direito individual e coletivo que nós costumamos estudar, porque ele está lá no caput do próprio artigo 5º e tem considerações muito importantes, porque o mero estudo da lei seca, que é um estudo bastante efetivo, mas nesse caso ele é insuficiente para muitos tipos de prova. O artigo 5º caput fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, agora, a inviolabilidade do direito à vida. O primeiro ponto, né, nós já analisamos na aula de teoria dos direitos fundamentais, e o caput cometeu um erro, ele só fala em estrangeiro residente e brasileiro. Ele não fala do turista, o estrangeiro não residente. Então, o primeiro ponto que você deve observar, eu já falei isso na teoria geral, é que deve-se conferir uma interpretação ampliativa para também abranger o estrangeiro não residente, leia-se o turista, tá? Então, essa é a primeira observação que caberia aqui fazer para vocês. A Constituição cometeu um equívoco redacional e esqueceu do turista. Então, leia-se assim, ó, aplicando-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes e não residentes, essa é a interpretação correta. Essa é a interpretação que o STF, os tribunais superiores e a doutrina conferem sobre o caput. Mas, claro, a gente tem que falar bastante coisa aqui sobre o direito à vida. E o primeiro ponto importante é compreender uma noção geral do direito à vida, meus amigos. Noção geral do direito à vida. Olha só, pessoal. O direito à vida representa o direito fundamental de conteúdo material mais importante de todos, pois sem ele não existiriam os demais. Você não conseguiria exercer os demais se você não tivesse o direito à vida. Ah, professor, mas quanto à forma, eu posso dizer que ele é mais importante em relação a um do que o outro? Não. Formalmente, eles têm o mesmo peso. Todas as normas constitucionais gozam da mesma hierarquia. Mas, a partir do momento que nós analisamos a importância material, sem vida, professor, mas a liberdade é mais importante. Mas num campo de vista ontológico, filosófico, sem a vida não há liberdade. Sem liberdade, ainda há vida, mas sem a vida não há liberdade. Pode ter uma vida indigna, né? No sentido de descumprir o fundamento da dignidade da pessoa humana, mas a vida, num campo de vista material, ela é imprescindível, é noção, acho que, objetiva, para poder exercer inviolabilidade do domicílio, associação, reunião, liberdade de expressão e todas as demais liberdades clássicas. Então, a vida, materialmente, ela acaba assumindo essa relevância. Mas cuidado, pessoal, que direito à vida não é só o direito de existir, mas também de existir dignamente. Olha só, abrangência do direito à vida. Isso aqui eu vejo pouca doutrina falando e já vi cair numa prova da Sebrasp. O direito à vida abrange 3 prismas. O direito, aliás, caiu no INSS, no antepenúltimo concurso. O direito de nascer, o direito de não ser morto e 3, o direito de ter uma vida digna, que com certeza você que é concurseiro estão violando essa terceira parte do direito à vida. A nossa vida nem sempre é muito confortável, né? Bom, eu sempre desabafo durante as aulas aí porque eu acho que você fala, nossa, é isso que eu tô sentindo. E o que você tá sentindo é desconforto, é ansiedade, é cansaço, né? Por quê? Porque além das atribuições de estudo, todo mundo tem família, tem trabalho, tem preocupação, uns têm filhos, né? Outros têm problemas de doença na família. Então, não é fácil levar a vida de concurseiro. Então, nem sempre a nossa vida ela é a mais digna possível, no sentido de alcançar a felicidade, os direitos existenciais. Direito ao lazer, muito provavelmente, está mais restrito nessa fase de concurso aí para vocês. Tamo junto? Direito de nascer, veda como regra, apesar das discussões, veda como regra o aborto. Lembrando que nós temos 3 abortos permitidos, 2 por lei e 1 por jurisprudência. Aborto no caso de estupro, para salvar a vida da gestante de anencefalo. Calma, que já já a gente vai ver essa segunda parte onde eu analiso isso, porque é bastante importante. Mas mais ainda, pessoal, o direito de não ser morto não é que veda apenas o homicídio, veda também o infanticídio, ou induzimento ao auxílio, instigação ao suicídio, né? O artigo 122, na cadeira, se for o caso aí de processo penal, né? Se você estuda ou já estudou, você deve lembrar que todos os crimes dolosos contra a vida, e não só o homicídio, mas esses que eu falei e também o infanticídio, são julgados pelo tribunal do júri, que também está previsto
no artigo 5º, tá? Homicídio, infanticídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Então, todo crime que atenta contra a vida, ele é julgado pelo júri. Tá lá no capítulo dos crimes contra a vida. E o direito de ter uma vida digna extrai fundamento da dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º. Então tá claro até aqui, direito à vida abrange todos, universalidade, também o turista. 2, materialmente é o mais relevante porque ele é condicionante para o exercício dos demais. E 3, ele tem essa tripla abrangência. Mas mais ainda, meus amigos, o direito à vida, a despeito de ser, isso é importante, o mais relevante de todos, não é um direito absoluto. Vamos parar aqui, nós já analisamos isso na aula de Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, mas pode ser que você não tenha assistido, ou dada a relevância, me permita fazer uma breve digressão antes da gente entrar no ponto decisivo aqui que cai nas provas objetivas. Tá certo eu dizer que, em regra, os direitos fundamentais são relativos, ou os direitos constitucionais são relativos? Tá certo. Tá certo dizer que, excepcionalmente, os direitos admitiriam mitigação? Tá certo. Excepcionalmente, os direitos seriam absolutos? Tá certo. Que, em regra, eles admitem mitigações? Tá certo. Existe uma característica, meus amigos, e essa é uma enorme discussão na doutrina, se os direitos fundamentais, principalmente os direitos constitucionais, seriam absolutos ou não, tá? Até hoje, 99% das questões de prova cobraram assim. Os direitos fundamentais ou os direitos constitucionais são relativos, ou também chamados limitados, porque eles encontram amparo e limitação em outros direitos. Quantos exemplos eu já não dei em aula, né? Pensa que quando um jornalista escreve uma matéria, ele pode afetar a privacidade de alguém que ele escreveu, o objeto da reportagem, né? O retratado. E aí nós temos colisão de 2 direitos constitucionais: privacidade e intimidade e o direito à informação, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Qual prevalece? Professor, sempre prevalece a liberdade de expressão. Errado. Ela tem uma posição preferencial, mas tem que analisar o caso concreto, quem são os personagens, o contexto, para saber se prevalece uma ou outra. E aí, então, vem a lição importante. Até hoje, 99% das questões de concurso cobraram a característica da relatividade ou limitabilidade dos direitos fundamentais. O que é isso? E eles encontram limitação em outros. Minha mãe, que nem terminou o colegial, minha mãe era dona de bar, né? Teve uma visão mais dura da vida, né? Filha de um ex-combatente de guerra lá na Guerra Civil da Espanha. Então, assim, minha educação foi 5 horas da manhã tomando banho gelado. Mas que fazendo barba todo dia. Apesar que hoje já não tô respeitando essa regra. O que significa isso? Minha mãe tem uma frase que ilustra bem isso. Teu direito termina quando começa o meu. Teu direito termina quando começa do outro, né? Ou seja, os direitos eles se interpenetram. São as chamadas convivência das liberdades públicas. Professor, isso até hoje vem sendo cobrado assim. Verdade. Mas olha só, pessoal, eu chamo a atenção aqui de vocês. Deixa eu pegar esse livro aqui. Que é o livro do Virgílio Afonso da Silva, que ele fala que essa ideia ela vem sendo superada. Está na página 117 ou 119, 117, eu acho. Ele fala assim, ó. Nesta seção que trata das restrições a direitos fundamentais, seria intuitivo supor que o STF está certo. Porque o STF até hoje ele fala, os direitos são relativos, encontra limitações em outros. Mas o fato é que a inexistência de direitos absolutos é uma ideia absolutamente equivocada. Olha só o que ele fala. Olha que importante isso. Norberto Bobbio já falava, e ele, na sua primeira edição do livro, que saiu bem na época da pandemia, e agora está ganhando gosto aí da academia, dos tribunais superiores, por isso que eu tenho a obrigação de falar isso para vocês, ele diz assim, é uma ideia equivocada dizer que todo direito fundamental é relativo. Tem alguns direitos que são absolutos. Olha só. Mas o fato é que a inexistência de direitos absolutos é uma ideia absolutamente equivocada. Exemplos não faltam para demonstrar isso. Tem alguns que até têm divergência, que é o caso da vedação à tortura, embora eu defenda seu caráter absoluto. Ele fala que não pode relativizar. Mas tem doutrina norte-americana, por exemplo, defendendo, no caso da teoria lá do sequestro, da bomba, não sei o quê. Mas alguns deles, o caráter absoluto é tão evidente que não há polêmicas a respeito. Um deles é a vedação de extradição de brasileiro nato. É interessante que o próprio STF reconhece o direito absoluto e em outras horas ele fala que o direito é relativo, então ele recomenda até um overruling, um distinguishing, né, em relação a essa posição. Então vamos guardar assim, pessoal. Em regra, os direitos são absolutos, mas alguns deles são relativos, alguns deles podem ser absolutos, como ele fala.
direito de o brasileiro nato não ser extraditado, proibição à tortura, proibição à escravidão, né? O direito de não ser escravizado, direito de não ser torturado, direito de não ser compulsoriamente associado. E que o professor Virgílio Afonso da Silva quer dizer pra gente, à luz aí também do que já dizia Norberto Bobbio. Eles são relativos, mas a gente consegue enxergar alguns que são absolutos. Como é que isso pode cair no concurso? Até hoje eu não vi isso sendo cobrado em prova objetiva. Vi em fase oral, prova dissertativa, concursos mais aprofundados. Mas se teu examinador descer a essa minúcia e falar assim, existe doutrina que aponta direitos fundamentais absolutos, tá certo. Alguns deles são, como a doutrina que inequivocamente aponta pra gente, uma doutrina mais contemporânea. O fato é que o direito à vida tem exceção. Embora ele seja o materialmente mais importante, até o direito à vida encontra exceções, encontra mitigações. Não quer dizer que seja mais ou menos importante que a tortura ou a escravidão, mas existe uma frase que resume bem isso. Até na guerra tem ética, né? Por exemplo, você pode tirar a vida do oponente em caso de guerra declarada, mas você não pode torturá-lo, escravizá-lo. Existem tratados aí de Genebra e tudo mais, tratados internacionais, versando sobre as limitações, até mesmo em casos de crise, em casos de guerra. Até na guerra tem ética. Então, pessoal, essa é a noção geral. Vamos só resumir aqui em algumas frases. Todos têm direito, universalidade até o turista, o estrangeiro não residente. É o direito materialmente mais importante. Tem 3 prismas de atuação: nascer, não ser morto e ter uma vida digna. Mas, mesmo assim, ele encontra mitigações ou exceções na ordem constitucional. Adivinha, o que você acha que vai cair na sua prova? Esse número 2, que são as chamadas mitigações ou exceções do direito à vida. Ou seja, se nós tivermos uma noção global, holística da ordem constitucional, nós saberemos que existem várias limitações ou exceções do direito à vida. Se eu não tiver enganado, pessoal, eu vou trazer aqui pelo menos 6 exemplos, e não são só essas situações, 6 exemplos emblemáticos em que eu posso tirar a vida de alguém sem cometer um ato ilícito. A via de regra, sem cometer um ato ilícito, a depender de cada ramo do direito. Beleza? Mas para te deixar curioso, eu vou ver isso no segundo bloco, para não ficar uma aula muito extensa. Lembrando, pessoal, eu tenho alguns canais aí que você pode conversar comigo, acompanhar o conteúdo que eu produzo gratuitamente aí para vocês. Meu Instagram é Prof. Ricardo Baronovski, @Ricardo Baronovski. Tem o YouTube, um TikTok. Professor, tem TikTok, é o Prof. Ricardo Baronovski. Tem o que eu uso bastante também, Telegram, em que eu posto resumos, notícias de edital, jurisprudência, motivacional. Eu sempre sou o primeiro a dar notícia de edital quando sai. E aí se encontra os documentos lá no Baronovski. Quaisquer dúvidas, eu vejo vocês lá no inbox do Instagram. Me siga, eu tenho certeza que vai produzir um conteúdo muito rico e útil para vocês. Bom, vamos pausar aqui esses 15 minutinhos de aula e a gente volta para ver então as mitigações ou exceções do direito à vida. Tamo junto? Nós já voltamos.